Conosco, nos estúdios da Rádio Princesa, o vereador José Alfredo Pérez Cantori, conhecido popularmente como Zinho, de Marcondense. Nós vamos falar a respeito da sessão de ontem, a antepenúltima do ano de 2011, por sinal, e o vereador teve algumas indicações, alguns requerimentos aí interessantes durante o ano de 2011, mas ontem, especificamente, nós acompanhávamos aí com preocupação um requerimento do vereador que ele fez ao Executivo sobre a EMEI Rosinha Calil, antiga Escola Lisete, onde as crianças estariam aí convivendo com fezes de pombo. Zinho, eu gostaria que você falasse a respeito aí dessa tua preocupação, que também passou a ser nossa através desse conhecimento, e nós sabemos que as fezes dos pombos, elas acabam se convertendo aí num fator negativo de doença que pode causar até a morte. Bom dia, uma satisfação tê-lo conosco. Bom dia, Guimar, bom dia, ouvintes da Rádio Princesa. É uma honra, mais uma vez, estar aqui com vocês aqui, podendo explicar sobre esse caso aí que está acontecendo. Tivemos eu e o Nardo lá, num evento que teve lá, e nós vimos lá a situação, como é que estava lá na EMEI. Realmente é uma situação bastante preocupante, porque esses pombos aí, eles estão trazendo muito prejuízo aí a vários setores aí da cidade. Inclusive nós tivemos problema sério na escola também de Marcondense, e foi resolvido, e ainda mesmo assim ainda está dando muito trabalho, porque os pombos são uma ave muito atentada, eles estão criando, estão aumentando, então isso daí é muito problema. E aí foi feito essa indicação, eu e o presidente Arnaldo Gujão, e eu estou achando que essa obra tem que fazer com mais urgência. Como se trata isso daí, eu acho que é saúde pública. São crianças aí que estão tendo contato com as fezes dos pombos. Eu acho que isso daí é uma coisa que o prefeito tem que ver com muito carinho e tomar uma providência urgente. Eu sei que tem vários serviços para ser feito, eu sei que o secretário de obras está supercarregado, mas é uma situação que tem que ser resolvida o mais rápido possível. A diretora já me procurou, já falou, então ela falou, como vocês fizeram a indicação, eu acho que eu vim procurar vocês de novo, já falei com a secretária da Educação, também não foi tomada providência, então eu estou pedindo que tomasse essas providências. Os pais dos alunos estão muito bravos, com razão, eu acho que um dia desses até, acho que o pombo até sujou a camisa de um dos pais lá, e ele ficou furioso. Então, acho que tem que tomar essa providência o mais rápido possível. Eu acho que não é uma obra tão cara. Se não quiser comprar tela de arame, compra essas telinhas de estufa. Eu acho que tem que tomar providência. Mais é a mão de obra do que o material. Zinho, nós sabemos aí que cada vez mais as aves estão perdendo aí o seu espaço no seu habitat natural, e a questão dos pombos, que também migraram para as cidades e foram uma das aves que mais se adaptaram aos centros urbanos, e é difícil a erradicação dos pombos. Haja visto que nós acompanhamos aqui um trabalho intensivo em São José do Rio Preto, que sofria muito com a questão dos pombos na praça lá central da cidade, se não me engano. Ribeirão Preto também passou por esse problema, Catanduva, quer dizer, e trata-se de uma questão também com o meio ambiente, né? O maus trato com aves, no caso, que também não pode ser feito aí de qualquer forma, ou seja, com a base de veneno, tem que haver aí uma forma de também tirar os pombos, mas a questão da tela já ajuda muito, porque eles já não vão mais fazer moradas ali. Ajuda sim, viu, Guimar? Inclusive lá no barracão de festa de Marcondense, nós tínhamos esse problema também. Não resolveu 100%, mas já amenizou bastante. Eu acho que hoje 80% resolveu. Então, eu acho que já ajuda muito. Eu acho que isso daí tem que tomar uma providência. Se diz aí, quando se falou de saúde pública, tem que tomar providência. Eu acho que tem que ser prioridade. Então, eu acho que não é uma obra tão cara, tem que fazer isso aí com urgência. Uma indicação do vereador ontem também, que inclusive tomou a tribuna da Câmara, para falar a respeito
que tem recebido reclamações sobre o volume alto de som aqui no centro da cidade. Eu gostaria que o vereador falasse um pouco a respeito disso, haja visto que nós já recebemos várias reclamações aqui justamente na Rádio Princesa, para que se pudesse ser feito alguma coisa em relação à questão do som alto nos carros, principalmente na Praça do Jardim dos Passarinhos. É verdade, viu, Guimar? As reclamações são muitas, muita gente vem reclamar disso daí, eu acho que está sendo abusivo. Eles passam em frente a hospitais, escola, está tendo missa ou qualquer culto aí nas igrejas, o pessoal não está respeitando, eu acho que tem que saber respeitar, eu acho que não precisa erguer o som numa altura muito alta, aí eu acho que tem que, isso está incomodando muita gente, eu acho que a população tá com razão, eu acho que tem que ser tomada uma providência. Inclusive as placas, eu acho que está muito apagada, eu acho que tem que melhorar essas placas aí. E até ontem eu comentei com o secretário de Segurança, começar a aplicar multa, porque se não começar a aplicar algumas multas aí, o pessoal não vai tomar providência. Eu acho que tem que disciplinar o povo. A hora que você multar aí uns 2 ou 3, você vai ver que os outros vão respeitar um pouco mais. Eu acho que tem que ter um pouco mais de respeito. Inclusive, outro dia o padre Sebastião conversou comigo e falou: Zinho, era 2 horas da manhã e o som tá comendo uma altura que era incrível. E não pode. Ele falou: acho que é um desrespeito com a população. O pessoal talvez tem que trabalhar, está cansado e está incomodando. Eu acho que tem que ser tomada uma providência. Então, eu espero aí que seja tomada alguma medida aí e possa aí solucionar o problema. Vereadorzinho, final do ano chegando, e qual é a avaliação que o vereador faz a respeito dos trabalhos legislativos nesse ano de 2011? Olha, eu acho o seguinte, Guimar, acho que muita coisa se foi feito, mas tem muito mais para fazer. Eu acho que tá difícil. Eu sei que é complicado, o prefeito teria vontade de fazer muito mais, mas eu acredito aí que tem algumas indicações aí que tem que olhar com muito carinho, tem que ser resolvido isso daí. Eu acho que uma das coisas assim que eu acharia que ia ser muito mais fácil, que eu gostaria que conseguisse as casas populares para o município. E não foi, até hoje, não foi resolvido nada. Eu acho que eu fico triste com isso daí. Inclusive, Marcondesia, eu gostaria aí que saísse algumas casas populares. E até hoje não se foi tomada nenhuma providência, até hoje não comprou nenhum terreno. E eu estou vendo que vai terminar o mandato e isso daí não foi resolvido. Então, é uma das coisas aí que eu acho que a população carece muito aí de ter uma casa popular. Então, eu acho que tinha que empenhar um pouco mais nisso daí. Eu acho que tem que lutar, mas lutar com garras mesmo, porque daqui a pouco não vai dar mais tempo de conseguir aí essas casas. Então, vai terminar o mandato e isso daí eu estou muito chateado. Eu achei que ia ser resolvido com mais vontade, com mais garra. Eu não sei o que está acontecendo. Vereador, qual que é aí na sua concepção uma das indicações ou requerimentos que o vereador considera uma conquista durante este ano de 2011? Olha, uma conquista, eu vou falar sobre Marcondesia. Uma das coisas que a população pedia muito em Marcondesia era que se fizesse sanitários lá no cemitério. Então, pessoas idosas ficam meio afastadas do cemitério, então o homem ele se vira, ele precisar das necessidades, ele vai no mato, ele vai na laranja, ele se vira, mas para uma senhora, uma mulher, fica muito difícil. Então eu acho que a população lá, o distrito, ficou muito contente, a comunidade, e inclusive além dos sanitários, que ficou muito bem feito, uma obra muito bem feita, que já fez ela para pessoas especiais. Está de parabéns aí o serviço que foi feito daí, tem que agradecer muito ao prefeito e a empreiteira aí, a engenharia que ele contratou. Então ficou muito bom, e a ampliação também, agradecer aí o São Paulo Vilarinho também, que doou o terreno. Eu acho que isso daí foi uma das coisas muito boas.
E uma outra coisa muito importante, eu acho que isso daí que está sendo ampliado agora o posto de saúde de Marcondes, é que está tendo os médicos, então está tendo médico com sequência, o dentista, inclusive o dentista aí 2 vezes por semana à noite. Eu acho que isso daí é uma coisa que eu destaco, isso daí é uma coisa muito boa para a população, porque a saúde é tudo, inclusive, Aguimar, é só o dentista que tem à noite, mas, enfim, o povo vê aberto o posto de saúde, muitas vezes a pessoa vai medir uma pressão. Esse dia chegou uma senhora praticamente infartada lá, e socorreu na hora ali. Então eu acho que o posto de saúde é uma coisa muito boa. Eu acho que está sendo muito bom a Marcondes, agora com essa reforma, trocando tudo os pisos, pondo com muita higiene. Eu acho que tá de parabéns aí o serviço que está sendo feito lá e a ampliação lá do PSF lá, né? Então eu acho que isso daí ficou muito bom. Eu destaco muito isso daí, eu acho que ficou muito legal. E também a reforma do campo, que é uma diversão lá em Marcondes, que o povo adora, então tem onde ir. O dia que não tem jogo, futebol Marcondes, o pessoal vai reclamar lá na minha casa, o que está acontecendo. Então eu acho que é uma diversão, uma cidade pequena, então daí destaca muito. Outra coisa também que eu acho que trouxe uma tranquilidade para Marcondes foi em relação à segurança. Eu acho que a partir de que foi colocado a viatura lá em Marcondes, com 2 guardas todos os dias, inclusive na escola, na saída de escola, trouxe segurança. Então não teve mais nenhum furto, graças a Deus. Está fazendo um trabalho muito bom a Guarda Municipal. Acho que sobre a segurança a população está muito satisfeita mesmo. Então eu acho que tem muitos pontos aí que melhorou muito. Sobre o projeto lá da molecada também, que muitas crianças vêm do sítio e mesmo da cidade, então os pais ficam tranquilos podendo trabalhar, tem seu serviço, e as crianças estuda e sai de tarde com a barriguinha cheia, alimentado, praticando esporte, praticando educação. Então acho que isso daí é uma coisa que tira a criança da rua. Foi muito bom isso lá para Marcondes, inclusive aqui em Monte Azul, que está tendo isso daí. Inclusive a secretária da Educação está querendo ampliar aí, que se nós conseguir essa verba aí lá no Parque Denise, vamos ampliar aí no São Francisco também para atender mais crianças aí, né? Então acho que isso daí é uma coisa muito boa. Eu acho que também temos que agradecer o prefeito, que está reformando todos os campos aqui de Monte Azul. É uma coisa também que agora eu acredito que logo inaugura todos. Inclusive do Icaraí, o pessoal já está reclamando que está pronto, acho que só falta colocar as traves. Então isso daí, eu acho que o esporte, você trazendo o esporte, você tira muita criança aí da rua, que pode estar fazendo alguma outra coisa e está ocupando a sua cabecinha. E o lazer também é muito importante. O vereador, inclusive, está organizando uma quermesse agora para os próximos dias em Marcondes. Eu gostaria que você falasse a respeito dessa iniciativa. Guimar, eu agradeço aí você dar espaço aí. Então, vamos fazer assim, estamos organizando essa quermesse, vai ser dia 9, 10 e 11 agora de dezembro. Essa quermesse, como o pessoal gosta muito do futebol Marcondes, então existe uma despesa. Então, participando, inclusive, Marcondes está aí na final aí do campeonato, então tem uma despesa muito grande. Então, eu falei, vocês querem manter futebol aqui, a gente tem que fazer alguma coisa para gerar um dinheirinho para poder tocar o futebol. Então, vamos fazer uma quermesse. Então, o pessoal do futebol, todo mundo vai ajudar, a comunidade vai ajudar, nós vamos fazer essa quermesse. Então, metade da renda é para o futebol e a outra metade nós vamos dividir para o Hospital São Bom Jesus e mais os presentes do Natal que vamos comprar para as crianças no final do ano agora. Então, eu acho que eu agradeço aí a comunidade que está se envolvendo. Eu acho que nós vamos fazer uma quermesse muito boa. É meio fora de época, eu não sei, é a primeira vez que já estamos tentando fazer isso daí, então, mas eu acredito que vai ser sucesso. Vai ter 3 showzinhos aí, na sexta-feira vai ter acho que é Thaís e o Ronaldo, o namorado, se eu não me engano, e o Júlio Juliano e o Elton Júnior no domingo. Quer dizer, gente da casa, né?
E vai ter uma atração diferente esse ano. Nós vamos trabalhar com o chopp. Vai ter chopp também na festa, além da cerveja, vai ter Brahma, Cristal, diversos. E vamos ter a tradicional, o assado de Marcondesia, que vai ser os cozinheiros de Marcondesia que vai fazer os assados. A batata, nós vamos fazer ela no tacho, antiga batata, tradição, que vai no pratinho, na mesa, que o pessoal adorava. Então acho que isso aí vai ser muito atrativo, acho que vai ser muito bom. Vereador, quero agradecer a sua presença aqui conosco nos estúdios da Rádio Princesa. Nós estamos também aqui com a presença do vereador Marcelo Otaviano dos Santos, vamos bater um papo com ele também, e que o vereador fique à vontade para as suas considerações. Ô, Guimar, você me permite, só mais 2 minutinhos, eu queria falar sobre aquele dia do desabafo que eu falei do PMDB aqui. Então hoje, aquele dia eu estava nervoso, hoje eu estou tranquilo, satisfeito por acontecer da forma que foi acontecido aí, que teve a convenção do PMDB. E eu acredito que democracia é isso que foi feito agora, não da forma que estava sendo feito. Eu acho que o PMDB são pessoas sérias que estão ali, não precisava ter feito uma chapa provisória. Eu acho que era questão de sentar e escolher aí um novo diretório, e graças a Deus resolveu com a democracia mais certa. Então colocou aí pessoas de bens aí, repartiu um pouco de cada família tradicional do PMDB, e graças a Deus correu tudo bem. E aí o Pedro Terra é o nosso novo presidente aí do PMDB, então correu tudo bem, e eu fico satisfeito e feliz por o PMDB não ter acontecido o pior e ter resolvido da melhor forma. Obrigado pela presença. Então, é isso daí, então eu agradeço aí o espaço e um bom dia a todos, tá? Agora são 7h44. Também conosco aqui nos estúdios da Rádio Princesa, o ex-presidente do Legislativo, o vereador Marcelo Otaviano dos Santos. E na antepenúltima sessão ordinária de ontem, nós aproveitamos esta oportunidade para que o vereador possa fazer aí um balanço sobre a atuação do Legislativo neste ano, vereador. Bom dia, mais uma vez, uma satisfação tê-lo conosco. Bom dia, Agmar. Bom dia, amigos ouvintes da rádio. Sempre aí um prazer estarmos aqui prestando esclarecimentos sobre os trabalhos legislativos. Enfim, o companheirozinho falou há pouco tempo aí em relação também aos trabalhos legislativos, e eu só queria complementar que realmente me surpreende aí durante o período que a gente vai passando, vai avançando, até o próximo ano já é o final do mandato. E a gente começou com uma expectativa muito grande, começamos a trabalhar de uma forma bem unida, um serviço bem amplo, procurando atender o máximo possível os anseios da comunidade. E esse ano também não foi diferente, graças a Deus, um bom trabalho. A gente sabe que véspera de um ano eleitoral trouxe aí algumas especulações, algumas situações que não havíamos vivido ainda, mas mostramos personalidade, mostramos companheirismo e também a grandiosidade de saber lidar com a adversidade, e conseguimos avançar. Estamos aí caminhando para o próximo ano, se Deus quiser, para trabalhar mais um ano pela comunidade de Monte Azul. Vereador, a realidade econômica do nosso município está concentrada na laranja e também na cana-de-açúcar, e não existe uma perspectiva de empresas que possam gerar empregos aos trabalhadores rurais se instalarem por aqui. O segmento da construção civil está em alta hoje, tanto que há uma carência muito grande de pedreiros e também eletricistas. E existe a possibilidade de se trazer um curso do Estado gratuito para pedreiro e eletricista aqui do município? Sim, sempre é possível a gente proporcionar cursos de capacitação aí para os trabalhadores aqui de Monte Azul. Você tocou num assunto bastante importante. Eu acho que a geração de emprego em Monte Azul, eu tenho até anotado para falar depois sobre os pontos positivos e os pontos negativos que nós temos nessa atual administração. E um dos pontos que a gente tinha prioridade e não conseguiu avançar é o ponto de emprego. Não foi até por falta de vontade, não foi por falta de tentativas de busca dessa geração de empregos, que estivemos em contato com mais de uma empresa, fomos até São Paulo na tentativa de buscar essas empresas até Monte Azul, mas infelizmente não conseguimos avançar nesse sentido. E então a gente reconhece que nós não caminhamos positivamente, pelo menos com esse tema.
Mas em relação a esses cursos de São Paulo, eu acho que sim, que nós temos condições de propiciar esse curso aos trabalhadores que tenham interesse. A gente tem que contar com a boa vontade não da parte do administrativo, aí do executivo, mas sim dos seus assessores que possam trazer até Monte Azul esses cursos. É lógico que também na parte legislativa, através do nosso contato em São Paulo, dos nossos conhecimentos que adquirimos durante esses 3 anos, podemos também manter aí um contato lá e tentar trazer esse curso aqui para Monte Azul. Então seria uma forma de parceria entre executivo e legislativo para propiciar aí ao trabalhador, que é, como você disse aqui, uma alternativa de geração de emprego e até, como nós estamos assistindo aí a parte da engenharia civil, uma alternativa, né? Em relação aí à parte de trabalho, de geração de emprego, seria muito importante que conseguisse esse curso sim para Monte Azul. Agora, um assunto delicado e polêmico. Na noite da última quinta-feira, o Sindicato dos Servidores Municipais realizou uma audiência pública sobre a Lei 1100 nas dependências do Legislativo. O que objetivou essa reunião, vereador? A primeiro momento, nós fomos convidados até para uma reunião com o sindicato e o funcionalismo público de Monte Azul. Fato que eu até desconhecia a ordem de ser uma audiência pública, como me foi colocado no momento. Mas não tem problema, sobre reunião e audiência pública, isso não veria questão. Alguns funcionários me indagaram ontem, depois também dessa reunião, no sentido de dizer que tinha recebido um comunicado para as 17h30 e não para as 19h30. E isso daí até causou estranheza, eu pedi para que trouxesse até mim esse comunicado e realmente havia, da parte do sindicato, este comunicado para as 17h30. Então, alguma parte do funcionário que gostaria de estar presente nessa reunião acabou, por equívoco de horário, não participando. Mas, enfim, aconteceu a reunião. Eu acho que foi uma reunião produtiva, sim. O que aconteceu, na realidade, e nós trabalhamos no Legislativo, está aqui o companheiro Zinho que sabe disso, não existe fórmula mágica de se fazer. Existe uma única alternativa que nós já discutimos, nós estamos caminhando no estudo que não é simples, não é tão fácil tomar aí essa iniciativa de fazer esse fundo, mas nós já estamos avançados nos estudos com a parte jurídica e financeira, mas a única alternativa viável é criar o fundo em que há a participação do funcionário. A participação da prefeitura, nós estamos analisando para ver se é permitido e se pode. Mas não tem outra coisa a ser feita a não ser a criação desse fundo para se manter a Lei 1100. E diga-se aqui, nenhum vereador é contra essa iniciativa. Muito pelo contrário, nós estamos muito preocupados com quem já recebe esse benefício. Inclusive, existem situações que a pessoa recebe mais pela Lei 1100 do que do próprio INSS e nós não podemos desamparar essa pessoa neste momento. Irregular ou não, temos que corrigir. Agora, a forma que isso pode ser feita é que nós estamos discutindo e não existe fórmula mágica. Então, existe sim que tem que se criar esse fundo, que aí nós vamos discutir, até precisamos ter uma posição do sindicato que ele se reúna com os funcionários e traga um aval dos funcionários para que a gente possa, dentro daqueles termos, caminhar. Mas vai acontecer uma reunião provocada aí até pelo presidente da Câmara, no sentido de discutir esse assunto e a gente avançar um pouco mais ainda para ver, para que se tome o caminho certo e não tenha aí o que aconteceu com essa lei e venha, depois de alguns anos, criar todo esse problema que foi criado aí para a administração pública atual. Aí vale ressaltar que essa Lei 1100 ela foi criada em 1993, na gestão do então saudoso Almiro Lima Borges, né? Obviamente que quando essa lei foi estabelecida, era passível de cumprimento pelo Executivo. Depois, Tribunal de Contas, a questão aí de gastos do Executivo foi minimizando a partir de 2001, se não me engano, né? E agora,
o Executivo está denunciando esta lei como sendo inconstitucional. Quer dizer, não é pelo fato de que a lei esteja errada na sua iniciativa quando começou. O fato que agora, depois das mudanças, que começou aí a gerar esse impasse, esse desconforto para a própria prefeitura, que se converteu numa despesa a mais. A gente tem que tomar o máximo de cuidado, Wagner, para falar sobre esse assunto, porque, infelizmente, nós contamos com pessoas, às vezes, que não, apesar de não entender ou até entender qual é a irregularidade que acontece dentro dessa lei, eles usam isso de uma forma a mudar, política. A inverter, de forma política, pronto, de forma política. E não é isso que acontece. A nossa preocupação, quando a gente toma a palavra e fala no sentido da defesa do funcionalismo, a nossa preocupação é realmente falar aquilo que se pode ser feito. Não adianta a gente tomar a palavra e dizer que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, se não é permitido. E você disse uma coisa que me preocupa, também foi falado muito na reunião, que foi o Executivo Municipal que foi encaminhar para o Ministério Público essa situação de irregularidade. Na realidade, que chegou até mim, não é essa forma que aconteceu. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo questionou a lei para a Prefeitura e, ao mesmo tempo, encaminhou o assunto para o Ministério Público. E aí cada um fez o seu papel, o Ministério Público e a Prefeitura Municipal. Então, eu acho que nós temos que se preocupar, nós não podemos governar para alguns, nós não podemos apenas satisfazer alguns, nós temos que satisfazer pelo menos a maioria e tentar governar para todos. Então, o que a gente tenta nessa legislatura, e essa situação que você disse bem, criada em 1993, pela administração do saudoso Almiro Lima Borges, a gente sabe que na época era totalmente possível, até porque haviam-se ainda muitos casos de servidores municipais que eram estatutários. Isso é um regime difícil de você explicar aqui pelos microfones da rádio, mas hoje todo mundo na prefeitura, um ou outro só que continua estatutário. São todos seletistas, são todos contratados pelo regime da carteira profissional de trabalho, pela CLT, e obedecem, então, essa regra. Então, não é tão simples de se dizer que pode ou não pode. Querer, eu tenho certeza que o Executivo, tanto e o Legislativo, querem continuar fazendo para o funcionário o que vem se fazendo a Lei 1100. Agora, precisamos fazer isso de uma forma que não tenha-se mais discussão no futuro e fique, que nem está agora, alguns funcionários preocupados se irão ou não continuar recebendo. Isso é uma coisa muito preocupante. Lá na frente a gente não sabe o caminho que se toma, o estudo que se faz, e de repente deixa um cidadão desse que serviu aí o município por muito tempo desamparado. Isso a gente não quer de forma alguma. Então a preocupação da gente é realmente fazer de uma forma correta e não deixar desamparado de forma alguma essas pessoas que se beneficiam da Lei 1100. Até ontem estive conversando com uma pessoa funcionária da administração pública, bem esclarecida por sinal, e ela tem consciência que é preciso criar esse fundo. Então nós vamos aí ver qual é a porcentagem de se aplicar para esse fundo, 1, 2, 5%, entendeu? Inclusive, uma das alternativas, até nem comentei ainda, porque gostaria de comentar direto com o prefeito municipal, mas de antemão posso até passar para você aqui, de chegar para o doutor Gilberto e dizer o seguinte: a prefeitura às vezes não pode participar aí do fundo com uma porcentagem muito alta. Mas analisar, a gente vinha num estudo até positivo da folha de pagamento, daquela comissão de funcionários, e aquilo lá parou por um determinado problema que aconteceu entre a administração e os sindicatos dos trabalhadores. E o que a gente pode fazer? Naquela discussão, havia-se ainda uma porcentagem que poderia ser aplicado para o aumento do funcionário público. Então, poderia tentar conversar com o Executivo no sentido de dizer assim: bom, você sobe no salário do funcionário 5% no salário. E nós vamos colocar, então, a porcentagem de 5% e o funcionário não vai perder nada nesse momento.
Entendeu? Então seria assim, uma alternativa em que o executivo poderia, de forma legal, fazer com que o funcionário não arcasse aí com o valor do fundo de imediato. E é lógico, depois, quando passasse o tempo, tivesse um novo aumento de funcionário, aí ele está sabendo que esse 5% foi para isso na época. Então, há várias formas de se fazer isso legalmente. Me preocupa... O Legislativo, vocês estão procurando não onerar o funcionário, muito pelo contrário, buscar uma solução plausível para que ele continue se beneficiando dentro da legalidade. Diferente da forma política que às vezes usam, nós estamos estudando esse assunto com muito cuidado e com muito apreço, e isso é de todos os vereadores indistintamente. Todo mundo é a favor do funcionalismo, só que nós temos a responsabilidade da administração pública. E na administração pública não se faz o que quer, se faz o que é permitido pela lei. Mesmo porque o Tribunal de Contas já havia informado, denunciado anteriormente, se não me engano até na gestão anterior a esta, sobre a legalidade ou não desta questão, ou seja, da sua veracidade. E, ao que tudo indica, foi empurrado e jogado para que vocês aí pudessem descascar esse abacaxi. O termo próprio para isso é isso que você disse mesmo, mas nós estamos aí para isso. Nós não vamos, de forma alguma, se negar a trabalhar dessa forma, trabalhar buscando sempre de forma positiva e eu acho que até consequentemente, Agmar, me deixa muito feliz isso, que quem sabe nós podemos achar esse meio termo e amanhã ou depois ver que por causa desse trabalho minucioso que fizemos, conseguimos avançar. E nada sozinho, tá? Nós fazemos sempre em parceria com o Executivo, com o sindicato, que também tem a sua responsabilidade. Então, tudo que é feito em conjunto e com a mesma finalidade, pode ter certeza. Isso sai um resultado muito positivo, porque o estudo é feito não por um, por vários. Marcelo, uma coisa muito importante que há de se ressaltar é sobre o entendimento ou não do funcionalismo em relação ao que está se passando. Se ele tem ciência desse trabalho que vocês estão executando. Isso é muito importante, é o que eu disse há pouco, tive ontem reunido com uma funcionária municipal que, até da área de educação, ela tem consciência de que é o que vem sendo discutido. Mas muitos dos outros funcionários entendem da forma que lhes são passados. Pessoas que usam isso politicamente, entre aspas, dizendo que o vereador é contra a lei, que existe um vereador ou que existe uns vereadores que são contra a lei. Tudo politicagem. O que nós estamos fazendo, de forma alguma, vai contra o funcionário. Mas nós temos que usar isso de forma com critérios e de forma responsável, que é o que nós vamos fazendo dentro da Casa de Leis. Então, o funcionalismo tem que procurar, se não conhece, por favor, não fique perguntando para um outro companheiro ou para uma outra pessoa que às vezes também não tem o entendimento real da situação. Existem os 9 vereadores que estão muito por dentro do que vem acontecendo, existe o executivo, existe as secretarias, as pessoas responsáveis pelas secretarias, procurem informação. E o próprio sindicato. E o sindicato também tem que passar uma informação bastante verdadeira e tem feito isso para que as pessoas entendam. Não tem nada inventado, não tem nada aí que o prefeito é que quer tirar a Lei 1100. Mentira pura, não tem nada de verdade nesta afirmação. O prefeito não quer tirar nada. Ele precisa cumprir a lei da forma que vem sendo feita e até todo mundo sabe que, politicamente, às vezes, até por falha de algumas secretarias, de algumas pessoas, vamos falar assessoria, que às vezes não condiz com a boa vontade do prefeito, vem aí deixando politicamente a prefeitura não muito bem, mas administrativamente financeiro, tenho certeza da competência e da importância dessa atual legislatura, tanto do Executivo quanto do Legislativo, para a administração futura, que não terá o compromisso, como nós assistimos numa audiência pública passada, Agmar, de pagar em 3 anos 6 milhões de reais entre
precatório e dívidas de administrações anteriores. Você sabe o que é 6 milhões em 3 anos, 2 milhões por ano que poderiam ser investidos em educação, lazer, saúde, principalmente. Então, moradias, como disse o companheiro aqui, que realmente nós estamos começando a finalizar um processo de entrega daquelas primeiras casas que pegamos no início da administração. Depois de 11 anos. Mas não sabem qual foi o problema para resolver isso. É o que eu te falo. Pela administração pública atual, não adianta querer. Tem que estar permitido por lei. Se não tiver, não vai acontecer. Depois de 11 anos, como você disse, e 4 anos, quase 3 anos e um pouco, para entregar na nossa administração. Falta de vontade? Não. Um pouco de falta aí de capacitação da assessoria? Sim, eu acho que até faltou um pouco, que a assessoria poderia ter feito um pouco mais pelo prefeito. Mas o pior problema é a irregularidade que se encontrava a área e mais algumas outras coisas. Marcelo, nós queremos agradecer a sua presença em nossos estúdios, como sempre tem feito como representantes do povo, passando os trabalhos legislativos. Que o vereador fique à vontade para as suas considerações. Tá, eu vou apenas aí falar mais alguns minutos, primeiramente finalizando aí sobre o trabalho da sessão anterior, falando apenas de uma indicação de número 294, em que nós pedimos aí para o Executivo Municipal que se possa instalar lixeiras na Avenida Antônio Borges de Queiroz, tem as avenidas Liscano Coelho Blanco também e alguns outros pontos do anel viário, que a gente sabe que pode ser, por exemplo, ali onde tem o bairro, não Colina do Sonho, o bairro aqui para cima, que é o do São Felipe, ali é um bairro também habitado do anel viário, nós gostaríamos que colocassem ali instalações de lixeiras maiores, como aquelas de bebedouro, companheirozinho, para que realmente pudesse a população despender ali não só o lixo, como algum outro material de maior tamanho. Nós estamos assistindo, até pelo acompanhamento da dengue, e nós estamos assistindo vários terrenos serem utilizados de forma equivocada, apesar do trabalho, equivocada e sendo usado como despego de lixo, na realidade, né? Onde se joga um lixo. Isso não pode acontecer. Então, através dessas lixeiras, talvez venha aí um pouco mais de conscientização da comunidade e, ao invés deles jogarem no terreno da avenida ou daquele ponto, eles joguem nessa lixeira maior, facilitando, inclusive, o recolhimento aí pelos trabalhadores, pelos servidores municipais que têm aí o compromisso com o lixo. Gostaria de frisar, apesar do espaço que vocês já vem dando aí pela imprensa em relação à dengue, mas nós estamos na semana estadual aí de mobilização contra a dengue, de 21 a 25, e no nosso município, amanhã, haverá uma passeata aí partindo do Coronel Aureliano Junqueira Franco, lá da Escola Aureliano, juntamente com a Guarda Municipal, que tem a função de divulgação e orientação da comunidade no sentido de conscientizar ainda mais a nossa comunidade de o que se fazer para evitar aí a proliferação do Aedes aegypti. Devemos lembrar que a finalidade dos agentes não é de trabalhar como catadores de lixo, e sim de fiscalizar os estabelecimentos e demais imóveis. E aqui em Monte Azul, graças ao comprometimento do prefeito Dr. Gilberto, os agentes têm desempenhado um trabalho diferenciado de conscientização e mobilização da comunidade. Como falei há pouco, é um trabalho em conjunto, tanto sociedade quanto os servidores municipais, no caso os agentes de controle de vetores. E Monte Azul é um dos municípios com índice menor em números de casos de dengue. E não é à toa, não é só pelo trabalho dos agentes, e sim pelo conjunto da preocupação desde o executivo, do legislativo, do comitê da dengue, dos servidores, que são os agentes, e da população principalmente, que de forma muito positiva atendeu aí as iniciativas do pessoal dos agentes e tem conscientizado e tem trabalhado de forma responsável, cobrando inclusive dos vizinhos, dos parentes, as iniciativas para que não tenhamos aí surpresas em relação à dengue.
E também eu presenciei aqui o companheirozinho falando dos pontos positivos e dos pontos negativos aí. Vamos falar negativos, é que faltou a gente conquistar até agora para a administração pública. Nós podemos citar aí que financeiro foi um ponto muito positivo da administração. Segurança, vocês podem procurar na nossa região as reportagens, as matérias sendo colocadas diariamente. A segurança em Monte Azul, graças a Deus, caminha bem, não só pela Guarda Municipal, mas nós temos o comprometimento da Polícia Civil, da Polícia Militar, do responsável pela Polícia Civil, aí o delegado muito responsável, ele gosta muito do trabalho que faz, isso é muito importante. A saúde em Monte Azul avançou, mas ainda há muito a se fazer pela saúde, a gente tem consciência disso, que nós tivemos aí dificuldades financeiras e mesmo assim fizemos um investimento muito alto na saúde, mas ainda temos que fazer muito pela comunidade. O esporte tem sido um ponto muito positivo. A educação avançou, há também condições de se melhorar. Dias atrás até vi um indicativo regional sobre os números da educação em Monte Azul, apesar de ter avançado bastante também nessa pasta, ainda coloca-se numa posição não muito boa no sentido da educação, deve se melhorar. E também o SAEMAP, uma das secretarias que também tem recebido um elogio muito grande aí pelo trabalho que vem fazendo. Mas nós temos também os pontos negativos. Nós temos moradias, que não conseguimos também nesse sentido, nesse assunto, avançar quase nada, estamos entregando aí. Apesar, isso não é falta de empenho, tá? Ponto negativo quando eu falo, não é que não fomos atrás, fomos, mas não tivemos um resultado positivo. O lazer ainda falta muito que se fazer para Monte Azul. Emprego, então, nem se fala, não conseguimos a geração de muitos na condição de empregos. Nós tivemos 2 empresas que contam com auxílio aí do executivo, uma ainda está se discutindo a forma de auxiliar, apesar de já ter sido acertada com a empresa, ainda está se discutindo. Até o companheiro que está me falando que a NPL contratou mais 2 funcionários, mais 8 funcionários no último período, isso é muito importante. E também ficou aí um pouco falha a relação do meio ambiente. Nós sabemos que há muitos recursos que poderiam ser recebidos pelo município para se fazer um trabalho ambiental. A gente não quer aqui crucificar nenhuma secretaria, apenas estamos indicando quais foram as secretarias que tiveram destaque, tiveram um avanço mais positivo e outras que já não tiveram tanto avanço. A gente acredita que deve acontecer um compromisso maior de alguns servidores do que de outros. E também capacitação. Nós temos um problema muito grande, Aguimar, dentro da administração pública, que é a capacitação dos funcionários. Muitos funcionários têm a vontade de desenvolver tal trabalho, mas não têm o conhecimento e não têm aí condições de desenvolver o trabalho, porque não tem, às vezes, a noção básica. A administração pública ela mudou muito. Hoje, como a medicina, como qualquer outra matéria, você tem que se reciclar e todo ano você tem que se inteirar das novidades e conseguir, dentro da sua área específica, saber como anda a administração pública. Hoje a administração pública não é mais simples e pura como era nas antigas. Hoje a gente tem um compromisso muito maior, principalmente de responsabilidade financeira. Então nós assistimos dias atrás até uma instabilidade na parte financeira da prefeitura em relação a receber recursos e por um motivo que não era da administração atual, era até da administração passada. Ficamos aí por um período até longo impedidos de receber recursos, tanto federal como estadual, por essa indisposição. Prontamente regularizada, hoje nós estamos aptos a receber esses recursos, mas ficamos um tempo aí longo por motivos, não da atual administração, e sim da administração anterior. Então isso nos preocupa. Então, nas minhas considerações, explanei aí vários assuntos, também como o companheirozinho deixou aqui falado, em relação à PMDB,
que eu, Marcelo, hoje faço parte da família do PMDB. Eu fico muito satisfeito com o último acontecimento, com uma reunião produtiva, uma coisa democrática, de forma justa e não da forma que tentavam se fazer. Então, eu, como faço parte dessa família do PMDB hoje, me sinto muito à vontade para falar e fico muito satisfeito com o último acontecimento. E acho que o PMDB em Monte Azul é um partido, sim, tradicional e que tem muito a fazer para o Monte Azul ainda. E eu acho que ainda, se Deus quiser, nós vamos estar aí. Você vê que o PMDB hoje tem quatro vereadores do PMDB trabalhando em prol da comunidade, fazendo o possível para avançar essa discussão administrativa pública dentro de Monte Azul. Isso é muito importante. E para finalizar aí, falar do assunto da rodovia. Nós sabemos que tinha que ser feita a licitação no mês passado, no mês de outubro da obra. A gente sabe que foi terminado o projeto técnico da obra e a licitação, segundo as últimas informações, que no dia 1º de novembro a Câmara Municipal já estava empenhada em cobrar as respostas, não deixou passar um dia sequer. Isso é comprovado através de documentos e não através de palavras, como vem sendo plantadas aí no município. A partir do dia 1º já cobrou lá a parte estadual em relação ao andamento do processo licitatório da obra da SP-322. E ficou falado que havia sim tido um problema e que agora, neste mês de novembro, se faria. Até numa rede social que me relaciono, um cidadão indagou, quem sabe até 2050 não sai a rodovia. Mas nós vamos trabalhar para que isso realmente não aconteça, que a gente tenha o resultado e que no ano que vem comece, como foi prometido, no mês de fevereiro, as obras da SP-322. Agora, a nossa parte é cobrar. Por falta de cobrança é que não vai ser. Nós temos empenhado, todos os vereadores, qualquer liderança que está na região, nós procuramos estar lá para cobrar. Então, falta de cobrança, falta de comprometimento, falta de trabalho, pode ter certeza que não vai ser. Então, isso. Se for necessário, vamos interditar a rodovia, vamos criar de uma forma democrática e civilizada uma situação para chamar a atenção aí do poder público para ver a nossa situação. Então, eu agradeço o espaço aberto que vocês têm aqui com o comprometimento de vocês com a responsabilidade da verdade a ser dita tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. E aí, desejo um bom dia a todos os ouvintes. Meu muito obrigado mais uma vez.